As mulheres são melhores em esconder as suas trapaças. Mas aqui tem um erro de tradução que vai deixar as coisas mais legais. Bem-vindos ao canal A Vida Cobra. Você pode me chamar de CPMF, seria o seu anfitrião. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Na nossa página inicial temos o vídeo O Mercado Sexual 01 e nele tem um contrato de convivência para que todos nós fiquemos aqui na mesma página. Vá lá dar uma olhada e vamos direto ao assunto. Aqui tem um pequeno erro de tradução. Esse aqui é uma matéria do New York Post. Eu fiz uma tradução no Google, eu vou botar aqui no idioma original para a gente dar uma olhada aqui. Aqui, deixa eu ver se dá para eu fazer aqui. Ó. Essa palavra aqui, cheating. Cheating pode ser traduzido como traição, você trair um relacionamento. Mas eu adorei porque o português aqui do Google, ele resolveu traduzir como trapaça. E que é, na verdade, o chifre, né? É uma trapaça. Você tem um contrato da relação e a pessoa te sacaneou. E aqui, o que eu tenho descoberto? Esse estudo da Austrália, ele vai mostrar que as mulheres são muito melhores em trapacear e esconder, na verdade, suas trapaças que homens. Elas não são melhores em trapacear, elas são melhores em esconder. E aqui eu vou descer aqui. E essa tradução aqui não é muito boa, do Google ela é automática, mas aqui tem um link pro estudo. Eu vou deixar esse link no primeiro comentário fixado para ficar mais fácil para todo mundo acompanhar. É da Royal Society Open Science, que vai falar que as mulheres elas conseguem esconder melhor que trapacear. Então eu vou dar um resumo rápido aqui. Por que isso acontece? Mulheres são melhores em ler emoções, e as mulheres leem as emoções baseado naquilo que você mostra no seu rosto. Homens leem emoções melhor a partir da postura corporal, são formas diferentes. Mas nesse caso aqui, tem uma informação maravilhosa que está aqui no meio, e eu vou descer aqui a rolagem. Aqui, esse parágrafo aqui, eu vou destacar ele para a gente acompanhar. Os especialistas descobriram que tanto homens quanto mulheres eram capazes de prever a infidelidade de um homem, mas nenhum dos dois poderia avaliar com segurança a infidelidade de uma mulher. Ou seja, os homens conseguem esconder... Os homens não conseguem esconder de outros homens quando eles traem, mas as mulheres conseguem até mesmo escolher de outras mulheres quando traem. O que me leva a crer que talvez o relacionamento gay entre dois homens é onde a maioria do... Sim, se você parar para pensar logicamente, né? Eu tô falando para você usar a lógica com essa informação. Talvez seja o tipo de relacionamento que tenha maior volume sexual e maior grau de fidelidade conjugal. Talvez. E... provavelmente o relacionamento lésbico ele seja o completo oposto, já que ninguém vai saber o que está acontecendo. E vale a pena até falar, né? Porque eu convivi com um casal de meninas e durante um tempo elas trabalharam comigo e elas eram muito felizes, cara. Você olhava assim, nossa, amor, I love you. Do nada... uma delas largou e a que ficou pra trás ficou... Você vê a mulher derretendo. Eu nunca tinha visto aquilo. Por quê? Porque eu fui criado, né? Lembra, o meu lado Blue Pill dizia que mulheres são mais fiéis do que homens. Contaram isso pra mim. Só que quando eu vi aquilo acontecendo, eu fiquei, cara, que é isso? Até que eu acordei pra vida, depois dessa história, foi na série Jessica Jones, da Netflix, que tem a personagem da Karen Moss, a Jerry, que é uma advogada poderosona lá de Nova York, e ela larga a esposa dela de anos para pegar a secretária. E eu vi aquilo e fiquei, cara, realmente não deve ter muita diferença não. É tanta informação que eles falam pra gente acreditar, que no final a gente não tem a menor noção do que tá acontecendo. Mas aqui entra vamos pegar agora a tradução, né? Ele traduziu de traição para trapaça. Se homens podem perceber em outros homens a trapaça, automaticamente o homem ele é criado com a sensação de que o quê?
Se eu trapacear, eu vou ser pego. Então, ou ele vira o melhor trapaceiro do mundo, ou ele será obrigado a ser honesto. Em contrapartida, se uma pessoa é criada e ela nunca pega trapaceando, as pessoas não percebem que ela trapaceia, essa pessoa será o maior trapaceiro do mundo. E o que está acontecendo aqui, que essa pesquisa, essa matéria do New York Post está falando, que mulheres geralmente não conseguem perceber a trapaça em outras mulheres, mas elas conseguem perceber a trapaça em outros homens. E no contexto econômico e disputa de recursos, isso é uma vantagem absurda. Você trapacear e não ser pego, na hora de você sobreviver, é tudo o que você precisa para sobreviver. Tudo. Você não ser pego por ninguém. Eu até lembro uma época do Raccoon, que ele falava que um vídeo dele antigo, que ele falava que os homens evoluíram para produzir e as mulheres evoluíram para ser dependentes. Mas para você evoluir para ser dependente, você precisa de algum conjunto de habilidades que sirva para convencer a pessoa a te fornecer recursos. Então a evolução das mulheres, por mais que pareça ruim essa ideia de que elas são inferiores porque elas evoluíram para ser dependentes, não. A dependência delas é uma estratégia de sobrevivência genial, porque elas gastam bem menos energia, a ponto de vista biológico, elas gastam bem menos energia para obter recursos. Ou seja, os homens são imbecis. Nós homens temos que assumir a nossa imbecilidade o quanto antes. Eu lembro agora de quando eu comecei a estudar filosofia, quando o Platão cunhou a frase que ele atribui ao Sócrates: só sei que nada sei. Essa frase, se você viu na escola, você provavelmente viu mal, porque os professores de filosofia no Brasil eles são tristes. Mas o que o Sócrates está falando ali? Eu sou burro, eu sei que eu não sei de nada. Quando ele assume que ele não sabe de nada, ele automaticamente, eliminando todas as certezas dele, ele começa a prestar mais atenção na realidade em volta. Então ele começa a prestar atenção nas pequenas variações. É um tipo de poder que, quando você assume a sua própria incompetência, o seu próprio limite, você consegue avançar de forma que ninguém conseguiu antes. É possível, então, em vez de... Aí agora vamos voltar aqui. Por que então que as mulheres conseguem trapacear mais? Porque tanto homens quanto mulheres, eles partem da certeza de que o homem, por ser maior e mais forte, ele, se precisar fazer o que for necessário para conseguir algo, ele irá trapacear. Mas a mulher, por ser menor e mais fraca, ela tem medo da vingança se ela for pega trapaceando. Só que essa certeza, ela tem uma interpretação ruim, que é o quê? Se você tem muito medo de falhar em alguma coisa, você vai evoluir. Porque você não tem alternativa, sua estratégia de sobrevivência é essa, a melhor alternativa que você tem é se desenvolver naquela área ali bem específica. Bem específica. E aí você vai ficar o melhor. Os homens evoluíram para construir coisas, as mulheres evoluíram para esconder as suas intenções, que é uma estratégia de camuflagem. Mais pra frente no canal eu vou abordar porque a camuflagem é tão importante na hora da sobrevivência. Mas camuflagem é a principal estratégia de sobrevivência daqueles que são menores e mais fracos. Então, se você acha errado a mulher ter evoluído para ser dependente, você precisa matar esse beta blue pill interior seu. Porque na hora que tudo dá errado, você faz o que for necessário para sobreviver. E as mulheres aprenderam que elas não precisam disputar recursos. Elas podem fornecer um serviço em troca do serviço de sobrevivência. Pois é a profissão mais antiga do mundo e não é à toa. Porque inventaram ela, tem um motivo para você chamar isso de profissão mais antiga do mundo. É porque você pode esconder os seus truques e trapaças e convencer outro a se sacrificar por você. Aí agora, duas observações aqui importantes. Primeira, homens podem aprender a fazer isso? Podem. Existem dois grandes tipos de homens, a gente pode falar assim. Você tem os homens, o chamado homem másculo, que é aquele cara alto, forte, queixo quadrado, que geralmente até a própria machosfera considera como alfa. E você tem o homem beta, que geralmente ele é mais baixo, mais magro, ele está muito mais próximo do corpo feminino do que o chamado homem alfa, muito mais.
A estratégia do homem beta para sobreviver não pode ser imitar o homem alfa, porque ele não tem recurso físico para isso. A estratégia dele sempre foi imitar a estratégia das mulheres. Sempre foi. Então ele adapta aquela estratégia. É por isso que geralmente quando você vai ver filmes, os trapaceiros, raramente você vai ver um trapaceiro alto, forte, musculoso. Ele geralmente é mais magrinho, mais parecendo fraco. Por quê? É o que ele tem. Os vilões manipuladores, vamos pegar 2 vilões do clássicos Disney, por exemplo. O Jafar do Aladdin e o Scar do Rei Leão. Eles são leões, mas se você repara bem, eles não são tão fortes quanto os principais. Eles são mais magrinhos, eles são mais esqueléticos, eles lembram um pouco a figura feminina, só que no corpo masculino. É um outro sistema, porque a estratégia de sobrevivência quando você é muito forte é uma, quando você é muito fraco é outra. Segunda pergunta aqui para fazer vocês meditarem. É possível as mulheres trapacearem em larga escala para enganarem uma grande população? Se você já viu a série O Fim do Feminismo, a resposta está lá, mas eu vou te dar um pequeno spoiler. Se você cresceu no Brasil e recebeu uma educação na escola e seu professor é de esquerda, você deve ter aprendido sobre a luta de classes, né? Pois é, mas as classes dominantes, elas não são só feitas por homens. Existem mulheres chefes de família na classe dominante. Muitas até. E assim como a estratégia de dominação dos homens é uma, que a gente aprendeu aqui rapidamente nesse vídeo, que a estratégia do homem másculo é uma e da mulher tem que ser outra, então, nessas famílias de elite, os homens, para governar, eles vão usar a estratégia, aquela estratégia que o Marx falou, né, de oprimir, vamos botar assim. Uma opressão baseada no medo da violência física. Mas a estratégia feminina não é essa. A estratégia feminina de dominação é você apelar para o medo social. O medo da exclusão social. Essa é a estratégia feminina de dominação, que é diferente da estratégia masculina de dominação. Por que isso acontece? Porque as mulheres conseguem esconder melhor as suas trapaças. É um estudo simples, está falando sobre infidelidade conjugal, mas aqui no canal A Vida Cobra eu sempre tento trazer uma abordagem econômica para explicar que a vida, na verdade, sempre é economia. E um pequeno aspecto na sua vida, ele provavelmente é repetido em todos os outros. Então, se as mulheres trapaceiam e na infidelidade, que é um contrato, guarda bem isso aqui, né? Ela é um contrato entre duas pessoas, é um contrato social. Elas poderão fazer a mesma coisa num contrato social para uma civilização inteira e não serem pegas, porque as pessoas não conseguem interpretar, não conseguem perceber quando as mulheres estão trapaceando. E quando percebe, é tarde demais. Esse aqui é o vídeo de hoje. Eu estou testando esse novo formato, uma nova forma de gravar. Me diga aí o que vocês estão achando. E até a próxima. Deixa eu voltar aqui no início. Vamos voltar ao original. Pois é. Mulheres são melhores escondendo suas trapaças. Um estudo. Até a próxima, pessoal. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você acha. E ao longo do tempo a gente vai melhorando aí cada vez mais. Fiquem com juízo.